Você vê aqui, o pessoal que estuda psicologia na Universidade Brasileira aprende que a psicologia é uma ciência muito recente, que ela surgiu no século XIX. Quando você vai ler o Ken Wilber, você tem 10 milênios de psicologia lá. Do mesmo modo, né, quando você lê o Pitirim Sorokin, o grande sociólogo que foi presidente da Associação Sociológica Americana por muitos anos. Também, todo mundo diz que as ciências sociais surgiram no século XIX, com Emile Durkheim, ele te mostra 10 milênios de ciência social, às vezes de um nível muito mais elevado do que o que se faz hoje. Isso quer dizer, do mesmo modo, quando você lê a sociologia do Gilberto Freire, Gilberto Freire é capaz de absorver sociologia das fontes as mais inimagináveis para o sociólogo vulgar. Bom, mas é isto que tem que ser a base da educação. A educação tem que se basear na realidade histórica daquilo que foi feito. E não no inverso de consciência histórica que de tempos em tempos apaga a compreensão do anterior. Por isso que eu digo, a noção de progresso, ela é ao mesmo tempo ela é a base do conceito de história que se transmite hoje, da história como uma, vamos dizer, uma ascensão, mas ao mesmo tempo é a negação deste mesmo conceito. Por quê? Porque ele tapa a possibilidade de compreensão da continuidade. Você só vê descontinuidades. Eu digo, mas olha, se só existem descontinuidades, como você pode falar de história? E, no entanto, as pessoas aceitam essa noção de história como progresso e aceitam a noção de que tais ou quais coisas foram superadas, a noção da superação, como se não houvesse contradição entre as duas coisas, nem percebe a contradição. Digo, ora, meu filho, se aquilo que Newton descobriu transformou em lenda tudo que veio antes, eu só posso compreender aquilo como lenda, ou seja, como produto cultural. Isso quer dizer, eu não posso ver o mundo como aquelas pessoas viam, porque não há um coeficiente de realidade suficiente ali para eu ver. Então eu tenho que admitir o seguinte, só a partir de um certo ponto nós temos a história das ciências. Antes nós temos só a história da insanidade. Até que Newton seja superado e outro Newton passa a ser insanidade também, como de fato passou. Então, quer dizer, mas que história é essa que de tempos em tempos você instaura um novo padrão de normalidade e tudo que veio antes passa a ser insanidade? Isso é a história do hospício, porque você só está seguro da sua sanidade no momento, mas daqui a pouco aquilo tudo vai se revelar tão insano quanto o que veio antes. Será que é esta maneira de você absorver o que a humanidade produziu de melhor? Será que assim eu devo ler Lao Tse assim? Vamos ver o que esse idiota pensava naquele tempo, imaginava, que cretino não sabia nada, nem conhecia a lei de Newton. Será que é assim que eu devo ler Lao Tse? Será que eu posso compreendê-lo dessa maneira? É claro que não. Eu só posso julgá-lo desde fora, tá certo? Sem participação íntima no universo dele e, portanto, sem compreensão nenhuma. Quer dizer, o mínimo de, vamos dizer, a chamada suspensão da descrença, que é necessário para você assistir uma peça de teatro, é também necessário para você ler qualquer obra da filosofia da ciência antiga. Ou seja, eu tenho que ler aquelas coisas buscando a veracidade que está nelas. A sua veracidade intrínseca e não a sua suposta falsidade em comparação com o que o outro sujeito disse depois. Porque o que o outro sujeito disse depois também será considerado falso quando vier um outro e disser outra coisa. Mais ainda, as pessoas que acreditam nessa noção de progresso, por incrível que pareça, elas mesmas acreditam no princípio do Popper, da falsibilidade. Em que não há teorias científicas verdadeiras, há apenas teorias científicas adequadas ao estado atual das investigações. Eu digo, mas meu filho, se é isso, então como é que você pode dizer, né, que as outras teorias eram piores? Elas não podem ser piores porque elas estavam perfeitamente adequadas ao estado contemporâneo das investigações. Você não pode alegar que uma teoria é ruim porque ela não estava adequada ao estado posterior das investigações.
Então você vê que as crenças que passam como as coisas mais comuns e mais óbvias e banais do mundo são, assim, são pura alucinação. E são a anti-educação. E você entende por que as pessoas emburrecem estudando essas coisas. E você entende, então, o que não é para fazer. Você pode adquirir, vamos dizer, uma segurança que lhe permita descobrir certas verdades sozinha e proclamá-las contra tudo e contra todos, a hora que você tiver abertura para o conhecimento humano de todas as épocas e todos os lugares, e tiver abertura para a ordem cósmica que aí se insinua. A ordem cósmica divina que aí se insinua. Não se revela completamente, mas se insinua. Na hora que tem isso, você não precisa da aprovação do seu Zé Mané, do seu Paulo Giraldelli, do seu Rodrigo Constantino, ou de qualquer outro idiota desse. Nós precisamos de ter, no mínimo, algumas centenas de pessoas qualificadas para este tipo de inteligência autônoma. Se o Brasil não tiver isso, está tudo perdido, gente, perdido. Porque se não há cultura superior, não há um mínimo de racionalidade nos debates públicos. Nada. Quer dizer, a distinção mais elementar de verdade e falsidade escapa por completo. Né? E as coisas que acontecem diante dos olhos de todos se tornam invisíveis. E as pessoas ficam com a síndrome do piu-piu. Porque elas só acreditam naquilo que todo mundo diz. Então isso quer dizer o seguinte: para eu saber alguma coisa, é preciso que todo mundo saiba primeiro. Mas acontece que cada um dos outros pensa exatamente como eu. Cada um está esperando que os outros saibam. Resultado, ninguém fica sabendo de nada. E você vai tendo uma acumulação de trevas e uma acumulação de ignorância que termina na impotência total. Quer dizer, não há um sentimento que seja mais característico do brasileiro de hoje do que a sua total impotência para fazer o que quer que seja. O sujeito não pode sair na rua porque ele teme levar uma bala perdida. Ele não pode se defender a si próprio porque ele não pode comprar uma arma. Ele não pode reclamar para a polícia porque a polícia está comprada pelos bandidos. E assim por diante. Então o que ele pode fazer? Meu filho, você pode enfiar dentro da privada e puxar descarga. Se é que você não tem medo dos cocôs também. E pode ser que eles sejam hostis. Né? Então, eu digo, mas que situação mais infame, mais deprimente, mais miserável. O que nós podemos fazer para que o Brasil saia disso? Eu falo, não adianta você pensar em atividade política. Não adianta. A política não é causa sui, ela não surge sozinha, ela surge da alta cultura, minha gente. As possibilidades que não existem na alta cultura não existem na esfera da ação política. Portanto, temos que criar uma outra alta cultura para criar outras possibilidades de ação política. Então, isso não quer dizer, vamos dizer, quando eu peço a vocês a abstinência, alguém me escreveu aqui, né? Falando, olha, é difícil você praticar abstinência em matéria de opiniões quando a coisa é muito absurda e chocante demais. Eu digo, você tem toda a razão. Mas tem umas coisas que você não precisa se esforçar nem um pouco para ter uma opinião. Não é isso? Então, por exemplo, hoje mesmo, estava lendo lá a notícia de que em certos lugares ali do Rio de Janeiro, no Complexo Alemão, né, os narcotraficantes não fazem mais violência ali porque eles entraram num acordo com o governo e tem lá as obras do PAC. Então, para não atrapalhar as obras do PAC, eles não fazem violência mais lá. O que acontece? Todos os traficantes mudaram para lá, porque lá é zona segura. E esta ideia é o plano do Lula, dizer, um plano revolucionário para acabar com a violência no Rio. Para criar segurança. Ele criou segurança para todos os traficantes. Mas é claro que isso é uma coisa louca, psicótica e criminosa. Mas complementada pelo restante do plano. O restante do plano é o seguinte: liberar o comércio de drogas e legalizá-lo, de modo que os traficantes se transformem em bons capitalistas burgueses pacíficos e se encham de dinheiro e sejam, portanto, premiados por todos os crimes que cometeram ao longo de 30 ou 40 anos. Então, acaba a violência, mediante o quê? A instauração do governo dos narcotraficantes. Esse é o belo plano do Lula. É claro que isso é coisa do... Olha, isso é coisa do Dr. Mabuse.
O sujeito que tem uma ideia dessa tem que apanhar. Apanhar na bunda como sabe, menino mal comportado. Tem que baixar as calças do Lula e encher aquela bunda peluda de palmada até ficar vermelho e não poder sentar. Porque é um moleque, evidentemente. Agora, se você vai se acostumando com esta situação e continua chamando o sujeito de excelência, respeitando, meu Deus do céu, você está aceitando a sua degradação a um estado quase animal e está se submeter. Você está com um nível, vamos dizer, de submissão que, ora, nos tempos mais duros do Império Chinês as pessoas não se submetiam tanto assim. Se o imperador chinês chegasse lá com um plano desse, o pessoal diria: o imperador pirou. E nós temos que tirá-lo de lá. Se Júlio César pensasse uma coisa dessa, né? Quer dizer, nós vamos acabar com o crime premiando todos os criminosos e deixando eles ganhar um montão de dinheiro, de modo que eles não precisem matar mais ninguém. Falou, eles não vão ter concorrentes, não? Os bandidos menores vão aceitar isso facilmente? Quer dizer, isso não vai acabar com a violência, não vai acabar com as guerras do narcotráfico, de maneira alguma, vai intensificá-la muito mais.